Shalom, família, como vão? Shalom na casa de vocês. Shalom seja nos seus negócios. Shalom seja na sua saúde. Eu tô aqui hoje para mandar uma mensagem de esperança para cada um de nós, né? Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos precisando ter esperança, esperança de dias melhores, esperança de um futuro melhor, esperança de que as coisas vão passar, e eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos enfrentando, isso vai passar, isso tem um prazo para acabar, isso vai acabar. Mas eu quero hoje te dar umas dicas a respeito de como a gente pode passar por essa turbulência, por esse período de pandemia, por esse período de quarentena, de isolamento social, sem enlouquecer, ok? Então, assim, eu quero hoje, como uma especialista na área de pessoas, falar com você a respeito de estratégias que nós podemos ter, à luz da Bíblia também, estratégias que nós podemos ter para a gente sobreviver a essa situação, a esse momento tão delicado que a nação está enfrentando, né? Eu quero primeiro dizer que o nome dessa mensagem é Como Manter a Sua Saúde Mental em Dia em Épocas de Quarentena, né? Então, assim, quando a gente passa por uma situação dessas, e todos nós sabemos que o mundo está passando por uma situação muito delicada, onde estamos em guerra, né? A nossa saúde está passando por um momento muito delicado, a saúde mundial. Então, eu costumo dizer que esse momento que a gente está vivendo é um momento de guerra mesmo, é um momento de extrema incerteza, e como guerreiros, bons guerreiros que nós somos, nós temos algumas estratégias a tomar, algumas coisas que nós temos que fazer para sobreviver a esse tempo, não só fisicamente, mas também emocionalmente e principalmente espiritualmente. Ok? É um tempo onde a gente fica muito angustiado, porque a gente não tem certeza daquilo que vai acontecer. A gente fica angustiado porque a gente não sabe até que ponto nós vamos sobreviver a isso. E a gente também fica angustiado porque a gente não está sabendo lidar com o hoje, com a rotina nova, né? Com esse novo momento que todos nós estamos passando. Eu queria começar falando a respeito do significado da palavra angústia. Angústia nada mais é que uma manifestação emocional que perturba e incomoda. E geralmente ela é derivada de sentimentos como uma inquietação, uma aflição, uma carência. Na verdade, às vezes a pessoa já está em sofrimento psíquico, às vezes a pessoa já não tá legal, e aí passa por uma situação dessas, onde a gente tá tão inseguro, e a gente acaba ficando mais aflito, e a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não enlouquecer nesse tempo. Então, assim, hoje conversando com algumas pessoas, eu percebo que elas estão muito angustiadas, a palavra é essa mesmo, as pessoas estão muito angustiadas em perceber que elas estão vivendo um momento que nunca imaginávamos passar e que não nos preparamos para passar. Então é importante a gente pensar que quando a angústia ela vem, pode ser que ela nos remeta, nos leve para situações passadas que nós tivemos. Então, assim, algumas pessoas com quem eu tenho conversado, que já passaram, por exemplo, por uma situação de enfermidade, de doença, de ter ficado internado, ou passou por uma situação de perda na família, recente ou não, pessoas que tenham passado por calamidades, por catástrofes ou acidentes. Essas pessoas neste momento de pandemia tendem a ficar um pouco mais angustiadas que outras, porém todos nós estamos no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação, mais ou menos. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado pra gente não deixar que essa angústia fique maior do que ela pode ser dentro da gente. A gente tem que tomar um cuidado excessivo com a nossa mente, com o nosso corpo. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. A gente não pode abandonar isso aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos sustentar nesse tempo. Os nossos relacionamentos dentro de casa vão nos sustentar nesse tempo. A gente tem que
crer em coisas que nós não temos visto e ter a certeza daquilo que a gente não sabe que vai acontecer. É muito delicado, é muito complicado. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é para não se sentir deprimido durante esse período. Nós já estávamos e já estamos enfrentando um momento no mundo onde a depressão hoje é uma das doenças, porque é uma das doenças hoje que mais paralisa pessoas. Então, dentro de um quadro de depressão, nós encontramos as subcategorias como o transtorno de pânico, a gente encontra também muitas pessoas com ansiedade, e tudo isso é um braço da depressão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado gigante de não ficar deprimido numa época em que nós estamos todos meio que isolados em casa. A gente tem que tomar esse cuidado de não deixar a tristeza tomar conta da gente. Como eu falei uma vez, em algum momento, o que é a depressão? A depressão é uma situação orgânica que acontece no meu corpo e os meus hormônios, eles param, os hormônios que me levariam a ter prazer e hormônios do humor, eles param de funcionar ou eles funcionam com dificuldade. Alguns neurotransmissores não conseguem fazer o trabalho de enviar os hormônios para o meu corpo, é onde eu adoeço. Ok? Por isso que os psiquiatras, eles indicam remédios para mexer no humor das pessoas. Porque a depressão ela tem que ser tratada como doença. Porém, nós servimos a um Deus que é capaz de suprir toda e qualquer necessidade afetiva e emocional que nós temos. Nós temos que crer que Deus neste momento é o nosso porto seguro. Eu falo que Ele é o nosso porto seguro nesse momento e que nós temos que nos agarrar intensamente a Ele nesse momento. Então, dito isso, em relação à depressão, ao transtorno de pânico, o que é o pânico? O pânico é eu estar, às vezes, passando por uma determinada situação que me traz ali inconscientemente para um momento que eu tive no meu passado, um trauma de infância, ou não, ou um trauma recente, um assalto, ou uma situação de acidente. O pânico é aquilo que eu não consigo lidar. Então o meu corpo ele não dá conta de administrar rapidamente aquele sentimento intenso de medo que me dá. É onde a pessoa acaba suando frio. Então, assim, muitas pessoas que sofrem de pânico, elas têm sudorese, então elas têm uma coisa de suar muito à noite, suar muito durante o dia também. O coração bate muito rápido, então muitas apresentam taquicardia. Algumas pessoas com ansiedade, elas sentem uma dor no peito, e aí a pessoa vai, e há relatos, e eu conheço situações onde a pessoa fez um monte de exame no coração, exames cardiológicos, e não deu nada, porque na verdade tudo aquilo estava ligado à ansiedade que ela estava naquele momento. Então o pânico traz um sintoma muito complicado, que é a diarreia. Você fica o dia inteiro ali à mercê daquilo, você sente dores intensas no intestino, você acha que você não vai sobreviver, né? Alguns falam que é uma sensação de que não vão conseguir sobreviver a isso. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, a esses sintomas. Procure ajuda se você perceber que você tem tido sintomas parecidos com esses que eu mencionei aqui. Um pouquinho mais pra frente a gente vai falar um pouquinho disso, a gente vai se aprofundar. Como eu falei, nós somos guerreiros e estamos enfrentando uma guerra no momento. Então a gente tem que ter algumas estratégias pra gente sobreviver a isso, pra gente aprender a lidar com essa situação. E eu meio que fiz aqui um pequeno manual de sobrevivência, né? Eu criei aqui algumas estratégias, eu busquei ao Senhor. O Senhor falou muito comigo a respeito de algo queimava no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, uma das estratégias que o Senhor vai nos dar nesse tempo e tem nos dado é em relação à rotina que mudou e que eu tenho que entender que eu tenho que me adaptar a essa rotina. Então, assim, eu queria que vocês pensassem que a nossa casa, ela tem que ser, neste momento, transformada num lar.
A nossa casa tem que ser transformada num espaço onde eu não estou somente vindo para jantar ou vindo só para almoçar rapidinho, sair e depois voltar, porque muitos de nós temos uma rotina muito corrida, né? Então assim, a gente põe o filho na escola de manhã, depois vai trabalhar, volta, almoça, depois volta, busca a criança e depois vem para casa e aí trabalha mais um pouco. Hoje a nossa casa, ela é fonte de tudo isso. Então alguns de nós estamos trabalhando em casa, de home office mesmo, outros estão de férias coletiva no trabalho, outros não estão trabalhando, mas o tempo todo o ponto em comum que a gente tem aí é que tá todo mundo em casa. E aí, o que fazer dentro de casa, uma vez que eu tô o tempo todo lá, né? O tempo todo eu tô aqui, o tempo todo eu tô cuidando do meu filho, o tempo todo eu tô cuidando do meu marido, o tempo todo eu tô fazendo comida, o tempo todo eu tô limpando a casa. Existe uma coisa chamada equilíbrio, que a gente pode dosar algumas coisas. Então vamos lá, eu escrevi algumas coisas aqui e vou compartilhar com vocês. É importante a gente tentar. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar manter uma rotina, mesmo que os seus hábitos tenham mudado. Obviamente que mudou, né? Então, assim, agora eu costumo dizer que a gente tem que transformar nossa casa num lar mesmo, não é mais um hotel, porque às vezes a gente corre tanto durante o dia que a gente só vem pra casa pra dormir, pra descansar, pra jantar. Não dá tempo de sentar com o marido e conversar, porque é tudo tão corrido, a gente tem que correr, no dia seguinte tem que acordar cedo. Então, hoje a gente tem mais tempo de estar junto, em família. Então, assim, agora a gente tem um lugar que a gente transformou em nosso lar e ao mesmo tempo também é nossa fonte de renda, porque alguns de nós estamos trabalhando de casa, né? Então esse lugar, ele se transformou em duas coisas. Ele se transformou na minha casa, onde abriga a minha família, e se transformou também no meu trabalho. E como que eu vou manter a rotina desse jeito, todos os dias? Então assim, as donas de casa, elas descobriram que elas têm muito mais serviço hoje, né? Porque tá todo mundo em casa, então todo dia tem serviço para fazer e todo dia a gente tem que fazer comida. E aí, assim, é importante a gente pensar que algumas coisas que nós não fazíamos porque a gente não tinha tempo, hoje a gente tem tempo de sobra. Só que a gente também tem que aprender a equilibrar esse tempo de sobra que a gente tem e criar novas expectativas em relação a isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho super gostosa de fazer, mas isso é uma característica minha, é cozinhar. Então, assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer doce, eu gosto gosto muito de pensar em novas receitas, então eu gasto tempo vendo novas receitas para fazer, eu penso o que meu marido ia gostar de comer que seja diferente, ou a minha filha. Então assim, eu penso sempre que dá pra gente se reinventar. Esse é um momento onde você pode se reinventar, descobrir um talento que você achava que você não tinha. Acho que hoje é o momento de você pensar assim: ai, olha, meu armário aqui da cozinha tá muito bagunçado, eu preciso dar uma arrumada, eu vou mexer nisso daqui. Eu vou arrumar o meu armário, eu vou arrumar o meu guarda-roupa, eu vou ver roupas que eu vou poder doar lá na frente, eu vou ver situações e coisas que eu tô falando há meses que eu vou fazer e não faço. Ah, eu quero dar uma mudada na estrutura arquitetônica da minha casa, então eu quero mudar alguns móveis de lugar. Eu acho que a gente pode se reinventar nesse tempo, criar formas de ser feliz, criar formas de buscar novos conhecimentos. Existem muitos cursos de graça na internet que te ensinam a fazer coisas. Se você tem um talento, se você tem vontade de aprender a fazer alguma coisa, seja cozinhar. Eu não sou muito talentosa para arrumar casa, eu confesso, eu não sou boa nisso, mas eu tô sendo obrigada a limpar a minha casa sempre. Mas o dia que eu não tô afim, eu fico tranquila, entende? Mas assim, procure manter a casa arrumadinha, procure manter o lugar onde você está habitando muito parecido com um lar. Aliás, tem que ser um lar, não tem que ser parecido, tem que ser idêntico a um lar. Tem que ser um lugar que você fale assim, que depois de tudo limpinho e cheiroso, você fale: ai, Jesus, muito gostoso poder ter limpado essa casa aqui e sentir a tua presença. É isso que a gente precisa, de um lugar onde Jesus goste de estar.
Então, assim, se você for para a Bíblia, você vai ver que em Lucas, eu vou dar referência para vocês. Lucas 10, 38 a 42, Jesus ele visitava em Betânia a casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram 3 irmãos, e vocês conhecem a história. E ele gostava de ficar ali. Marta, ela era, eu falo que ela era muito problemática e ansiosa. Ela queria deixar a casa arrumada para que Jesus pudesse ficar à vontade. Ela queria deixar a casa cheirosa para que Jesus ficasse ali e falasse: uau, que delícia, que gostoso estar aqui. E a Maria já gostava de sentar aos pés do Senhor e ficar ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E aí ela adorava Jesus daquela forma. Ela escolhia sempre a melhor parte. E Lázaro é aquele amigão de Jesus que estava ali com ele, que adorava, que estava junto, que confiava em Jesus. A minha casa e a sua casa precisa ser desse jeito. Um lugar onde Jesus goste de estar. Tenha cheiro de Jesus. Tenha cheiro de presença de Deus. A gente precisa construir isso nesse tempo. A gente não teve tempo de cuidar, se atentar aos detalhes. Hoje é gostoso você olhar para os detalhes da sua casa que não dava tempo antes e cuidar para que a sua casa esteja sempre em ordem. Mesmo que você não tenha o hábito de limpar incessantemente e deixar super, 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 super limpa todos os dias, você tem que procurar manter a tua casa gostosa, um ambiente bacana, um lugar arejado. Levanta de manhã, abre as janelas, sabe? Aproveite que durante esse tempo tem feito dias maravilhosos de sol, né? Embora estejamos no outono, os dias têm sido muito bonitos. Então, vai lá, abre a janela da sua casa, deixa o ar entrar. É muito importante que você viva na luz. Sempre, sempre na claridade. É muito importante. Nada de levantar de manhã e deixar tudo fechado e deixar tudo apagado. Não. Vamos deixar a luz entrar. Vamos deixar a vida entrar na nossa casa, ok? Então, assim, faz umas comidinhas novas, sabe? Decora a sua casa com aquilo que você tem mesmo. Eu tenho certeza que você tem um lugar aí na tua casa, como na minha, que tem um monte de baguncinha tua, que você precisa dar uma ajeitadinha. Então vai lá, arruma aquilo que precisa arrumar, limpa aquilo que precisa limpar, tira do lugar, coloca em outra, coloca em outro lugar, estrutura a tua casa, faz da tua casa um ambiente gostoso, habitável, onde você tenha prazer de estar. Brinque com os teus filhos. Aí eu sei que tem pessoas que têm filhos pequenos. Gente, e o que fazer com essa criançada o dia inteiro, né? Porque eles têm muita energia. Então, assim, eles toda hora inventam uma brincadeira nova. Então, assim, às vezes a gente não tem pique de acompanhar a brincadeira deles, eu logo confesso. Mas é importante você ter tempo de conversa com eles, é muito gostoso. Eles gostam quando a gente se interessa por eles. Então é um tempo da gente se interessar pelos nossos filhos, sejam eles pequenininhos, sejam eles adolescentes ou jovens. Crie o hábito de se interessar pelos teus filhos, crie o hábito de conversar. Agora é um momento muito gostoso para a gente aproveitar esse tempo em família e conversar com as nossas crianças, entender deles o que eles sentem, como eles se sentem, o que eles pensam, quem é Deus para eles, como eles estão se sentindo no meio disso tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com as respostas que virão. Eles têm muito a nos ensinar. Então, assim, eu costumo usar essa expressão de reinventar-se. A gente pode se reinventar todo dia, sabe? Tira um dia para se reinventar, para criar uma coisa nova, tá? E deixa a sua casa gostosa, deixa a sua casa habitável, deixa a sua casa com um ar de casa cheia da glória e da graça de Deus. Deixa a presença de Deus transbordar aí. Deixa, porque quando isso passar, e isso vai passar, esse momento que a gente está passando, isso vai passar, você vai abrir a sua casa e as pessoas vão ter prazer de estar aí com você, como Jesus tinha. Então não esqueçam a referência, é Lucas 10, 38 ao 42. Vai lá e dá uma lidinha a respeito da convivência de Jesus com esses irmãos. Ele gostava de estar naquela casa, ele se sentia muito acolhido, muito amado. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa casa. Deixar que os habitantes dela se sintam amados e acolhidos. E que principalmente a gente sempre convide Jesus para estar conosco. Segunda estratégia que eu coloquei aqui. Cuidado com as informações, cuidado com as notícias que vocês têm recebido.
Cuidado com aquilo que a mídia tem divulgado. Cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua casa de informação. Se você é uma pessoa que já tem uma tendência a ficar preocupado, né? Se você já tem uma tendência a se preocupar, a ficar angustiado excessivamente, busque meios de manter as informações seguras. Controle aquilo que entra de notícia dentro da sua casa. Se você já é uma pessoa ansiosa, cuidado com essas notícias tristes, catástrofes, mortes. Evite ficar vendo a televisão o tempo todo. Procura se ocupar de outras coisas. Não fica olhando para a televisão o tempo todo. Não fica caçando na internet o quanto número de mortes que tem havido aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo. Porque isso vai te deixar preocupado. Isso vai te deixar angustiado. Isso vai adoecer a sua mente. E se eu adoeço a minha mente e não tomo cuidado, eu não quero comer, eu não quero fazer mais nada onde eu deixo meu corpo suscetível e vulnerável. Então, a ordem agora é a gente ficar em casa, É importante que a gente fique em casa, porém, a gente tem que eu acho que a gente tem que se capacitar e cuidar para que aquilo que nos deixa mais preocupados, mais aflitos, não entre. Porque senão vai ter uma hora que eu não vou dar conta disso e eu vou acabar adoecendo emocionalmente. O meu psiquismo não vai aguentar. Então eu tenho que tomar cuidado com as notícias que chegam pra mim. Eu preciso te dizer que assim, você precisa se lembrar que nós de fato não temos controle a respeito daquilo que está acontecendo agora. Nós não temos controle. Nós não. A única certeza que nós temos é que quem tem o controle neste momento é Deus. E é nisso que eu preciso me agarrar. É isso que eu preciso entender. Que Deus tem um controle de tudo. Que eu não vou conseguir, por mais que eu queira, eu não vou conseguir administrar e controlar esse problema que está acontecendo. Mas eu consigo tomar medidas para que isso não me afete. Não afete a minha vida, não afete minha família, não afete as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, nós conhecemos pessoas que são ótimas administradoras de conflitos. Essa é uma característica muito bacana. Pessoas que têm uma capacidade boa de administrar conflitos, isso é muito legal. Mas hoje, mesmo esses grandes administradores de conflitos, esses homens e mulheres cheios de inteligência e intelectuais, mesmo eles não estão sabendo como lidar com essa situação. Mas nós sabemos que tem um que sabe lidar com a situação, que ele sabe até a quantidade de cabelo que eu tenho na cabeça. Então, assim, é nele que eu tenho que confiar. É nele que eu preciso depositar as minhas angústias, a minha ansiedade tem que ser depositada nele. Então, assim, eu não controlo realmente o que está acontecendo lá fora, mas eu controlo aquilo que entra de informação dentro da minha casa. Eu controlo aquilo que eu posso fazer para manter a minha mente sã, ok? Vamos lá para Filipenses 4. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso que eu estou dizendo. Portanto, meus irmãos, Filipenses 4, do 6 ao 7, mas eu vou ler um pouquinho antes. Portanto, meus irmãos, quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. Suplico que vocês restabeleçam a boa convivência no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa ambivalente conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de adoração e súplicas com ações de graças. Vou ler o 7 também. E a paz de Deus, que ultrapassa, isso é muito importante, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então tá na hora da gente confiar nele. Tá na hora da gente entregar tudo isso para ele. Aqui tá dizendo, Filipenses ele já nos exorta. Coloca as suas ansiedades diante do Senhor, sabe? Agora é tempo de oração e súplica. Não é hora de ficar vendo um monte de notícia que vai te deixar pior do que você já tá. Agora é hora da gente cuidar das nossas emoções para que isso não nos afete, de maneira que possa nos prejudicar, espiritualmente inclusive. Aliás, principalmente, ok? Essa é a segunda estratégia. Vamos para a terceira? Uma coisa importante, irmãos. Cuide da sua saúde.
a sua imunidade nesse momento, ela precisa estar legal. Ela precisa estar em dia. A sua imunidade agora é uma arma de defesa que você tem contra tudo isso que está acontecendo. Então, assim, nesse caso, eu andei estudando e pesquisando e conversando com algumas pessoas. Eu tenho visto que a alimentação tem sido aí uma grande fonte de ajuda nesse momento. Então vamos manter o nosso corpo bacana, sabe assim? Vamos tentar cuidar do nosso templo. Então procure se alimentar. Nada de ficar sem apetite, nada, não tô com apetite, come sem apetite mesmo, ok? Então, assim, procura se alimentar daquilo que você pode. Então, assim, a comida de verdade, a gente chama de comida de verdade. Comam comida de verdade. Tem muita comida boa que aumenta a imunidade. Eu fiz uma lista aqui, mas é importante que vocês cuidem da sua saúde nesse tempo. Cuidem para que o seu corpo ele não sinta o reflexo daquilo que está acontecendo lá fora. Porque quando eu me alimento bem, quando eu tomo muita água, que é muito importante, quando eu tomo muita água, quando eu me alimento, quando eu decido cuidar de mim, dificilmente eu ficarei doente. Entende? A gente precisa, sim, se proteger quando a gente adoece, a gente tem que tomar remédio e tudo mais, mas a alimentação, ela é fundamental nesse tempo. Então, assim, tem uma lista de alimentos que eu coloquei aqui, eu acho que é importante você saber que, claro, dentro da possibilidade de cada um, mas é importante que a gente cuide daquilo que a gente come, daquilo que a gente consome dentro de casa, procurar não abrir mão de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável e que não vai exigir muito da gente. Então, assim, alimentos ricos em ferro, por exemplo, escarola, espinafre, couve, são fantásticos para esse momento onde a gente quer que a nossa imunidade aumente. Ovos, você pode comer 2, 3 ovos por dia, tá? Claro, tomando cuidado aí com o colesterol, certo? Mas assim, tudo dosado. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter equilíbrio a respeito das coisas. Então, assim, ovos, alimentos ricos em ferro, como eu falei, couve, escarola, espinafre, verduras como chuchu, abobrinha, tudo isso ajuda muito porque é saudável e aumenta a imunidade. Fruta, morangos, kiwi, coco, abacate Abacate é um dos alimentos mais importantes da história. Então, assim, consuma na medida do possível meio abacate por dia ou um abacate por dia. Isso ajuda muito na imunidade. Laranja, suco de limão. Todo dia é gostosinho chupar uma laranja bem geladinha. Eu gosto. Então, assim, procure se alimentar. Arroz, feijão, comida de verdade. Carne vermelha, carne de porco, assim, que a gente come bastante, é importante também para esse tempo. Tome muita água durante o dia. Ellen, eu gosto mais de suco. Tá bom, então faz suco natural. Suco natural de laranja, suco natural de limão. Procure se alimentar, mantenha-se abastecido daquilo que você pode comer, né? Algumas pessoas têm restrição alimentar, mas se você pode comer, coma, alimente-se, sem exageros, na medida certa, obviamente, mas comam, não fica sem comer não. Eu sei o que eu estou falando. Então, assim, procure se alimentar de coisas boas, procure se alimentar de notícias boas, procure se alimentar de uma comidinha que te faça bem. É muito importante você pensar nesse momento que você precisa cuidar da tua saúde. E cuidar da saúde daqueles que você amam e que moram com você. É muito importante. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, ele fala um pouquinho a respeito disso. Quer ver? Vamos lá. Eu deixei aqui marcadinho. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Sim. Ou ainda não entendeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertencei a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou glorificando a Deus. Quando eu me alimento, eu estou agradecendo a Deus, porque Ele me deu a possibilidade de comer, Ele deu a possibilidade de eu me alimentar. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me alimentar da presença, mas eu também preciso me alimentar fisicamente para que eu possa glorificar a Deus. Por isso que a gente fala, a gente aprende a respeito desse versículo, a gente não entende muito. O meu corpo, o seu corpo, ele é um templo e ele precisa ser cuidado, né? Então, assim, se você é como eu, que gosta muito de comer pão, e eu gosto muito de pão, de bolo e tudo mais, e os mesmos docinhos que eu faço, eu mesma como também, tô errada. A gente tem que tomar cuidado para não exagerar, não cometer exageros. Então, coma assim o seu pãozinho, se você tá acostumado a comer, faça o seu bolo, e aí a casa ficar com aquele cheirinho de bolo gostoso, tudo na medida certa. Mas procure pensar que o teu corpo é para glorificar ao Senhor. O teu corpo é uma maneira de nós agradecermos ao Senhor tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem feito pra gente. O nosso corpo, ele não é só nosso, ele é do Senhor também. Foi Ele quem nos criou, quem nos deu forma. Então a gente tem que cuidar para que a gente possa glorificar o nome dEle o tempo todo. Amém? Quarta estratégia. Por favor, não se isolem. Aí vocês vão falar, mas Ellen, isso é contraditório. Como assim que eu não vou me isolar? A gente tá isolado, a gente tá em confinamento, a gente tá em quarentena dentro de casa. Eu vou explicar. Eu escrevi aqui. Agora é o momento da gente se conectar com aqueles que nós amamos. Ok? Vamos lá. Eclesiastes 4, 9 e 10. Aqui. Eclesiastes 9. Ok. Melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Portanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Gente, eu amo esse versículo. Eu acho que esse versículo é uma verdade. Eu acho que a gente tem que caminhar junto. Eu acho que nós fomos feitos para caminhar junto com o outro. Nós, enquanto seres humanos, nós somos feitos para nos relacionar. A gente tem isso, essa característica da gente se relacionar. E aí eu escrevi aqui, que não é hora da gente se isolar, que mesmo que pareça contraditório, o que eu quero dizer é que é importante primeiro eu me conectar com a minha família. Minha família, que é o meu marido, que é a minha filha, que mora aqui dentro de casa comigo. A minha família é a minha mãe, que não mora comigo, meu pai, que não mora comigo, mas são pessoas que eu posso falar todos os dias. Então, quando eu falo a gente se conectar, é a gente criar um meio, uma maneira da gente estar conectado com a nossa família, mesmo que longe. É estar perto, mesmo estando longe. É estar conectado com os meus amigos da igreja, mesmo estando longe. E como que eu faço isso? Bom, primeiro que a gente vive... assim, a gente vive, assim, num momento em que a gente usa a tecnologia para coisas muito bacanas, mas a gente também não sabe usar a tecnologia a nosso favor como deveríamos. Então, assim, neste momento é hora da gente pegar o nosso querido WhatsApp, ou o nosso querido Facebook, ou o nosso querido Instagram, e falar com os nossos amigos. Eu tenho certeza que às vezes você tem 500 amigos lá no Facebook, mas pelo menos 100 você fala. E olhe lá. Então, assim, eu escrevi aqui que agora é hora da gente falar com os nossos amigos mais antigos, os nossos familiares, pessoas que não moram com a gente. Programe-se. Isso é muito legal, que é uma dica que eu tenho dado para algumas pessoas. Programe-se para ao menos 1 ou 2 dias da semana você falar via vídeo, sabe aquele vídeo chat do WhatsApp? Ou chamada de voz. Então, assim, vamos falar de Jesus para o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que na sua família, como na minha, tem gente que ainda não conhece Jesus.
Então usa tecnologia, fala assim, olha, prima, sei lá, prima fulana, eu vou te ligar tal hora e vamos falar um pouquinho, vou falar um pouco das coisas que Deus tem, da esperança, eu quero te falar da esperança que Jesus tem para nós, enquanto humanidade. Usa a tecnologia a seu favor. Você pode combinar das suas amigas de fazer uma chamada em grupo, de vídeo, e todo mundo ali conversar e se conectar e rir e chorar. Você não precisa ficar isolado dos teus relacionamentos. Nós estamos isolados fisicamente, né? Então assim, a gente não tem esse contato, mas a gente pode falar com as pessoas, nós podemos nos relacionar com as pessoas. É um momento de atrair o máximo de pessoas ao nosso redor. Como? Falando de Jesus, falando daquilo que ele tem, daquilo que ele tá fazendo na tua vida, daquilo que você tem aprendido com ele durante esse tempo. Então assim, conversa com seus amigos, fale, aproveite e fale das boas novas de Jesus, sabe? A gente pode aprender muito com o isolamento. Então assim, porque nós estamos excluídos do convívio social lá fora. Mas nós estamos no momento em que a gente pode incluir Jesus. Então, assim, inclua Jesus agora nesse momento, conecte-se com ele, sabe? Assim, cria uma conexão bacana com Jesus nesse momento, fala dele para as pessoas. Então, assim, combina um dia, 2 dias, 3 dias da semana de ligar para os seus amigos. É muito importante que você busque esse conhecimento, busque falar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. E uma coisa importante não fique isolado em casa, triste, chateado, angustiado, deprimido e não peça ajuda. Procure ajuda. Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos amigos, nós temos pessoas que podem nos ajudar e nos ouvir. Agora é o momento de um ajudar o outro, né? Como uma família. Um procurar o outro e falar, olha amigo, eu não tô bem. Queria tanto conversar, você tem 5 minutos para conversar comigo? É muito importante, não sejamos orgulhosos agora. Agora, se bater a angústia, porque bate, eu sei que bate. Procure conversar com o máximo de amigos, procure saber como o outro está se comportando mediante essa situação. Eu tenho certeza absoluta que você tem muito o que falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. O quinto, a quinta estratégia é acrescentar Deus neste momento. Ellen, como? Deus já tá mais do que acrescido na minha vida? Não. Agora é hora de você ter um relacionamento tete a tete com o Senhor. Nós estamos vivendo talvez o pior momento da história, pelo menos para muitos de nós. Nós nunca tínhamos visto uma coisa dessa acontecer. Por mais que nós que a gente saiba que em alguns momentos teve algumas epidemias e pandemias, como a gripe espanhola, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve muita gente que morreu naquele boom que teve da AIDS na década de 80 e 90, mas nada se compara. A nossa geração, muitos de nós não vimos nada disso acontecer dessa maneira, com essa violência. Então pode ser que nós estejamos vivendo um momento muito delicado, eu acho que até um dos piores momentos da história, mas agora é hora de viver o melhor momento da tua história com Deus. É muito legal pensar que Deus tem planos para nós e que tudo isso vai passar. E que quando tudo isso passar, talvez nós estejamos frente a um dos grandes avivamentos aí que já se viu, aqui no Brasil pelo menos. Então assim, Jesus, ele tem insistido e tem nos levado a adorá-lo cada vez mais. É um tempo de nós adorarmos o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. E eu preciso te dizer, Deus não perdeu o controle. Ele está atento e eu ouvi uma pregação uma vez, da última, da pastora Cida Barros, que ela falou que onde você vai, os olhos dele estão em você. Isso é bíblico. Aonde eu vou, os olhos do Senhor estão comigo. Então, assim, eu preciso crer que apesar de sermos bombardeados pelo cenário assustador, nós não podemos permitir que a nossa mente nos traia. Eu não posso esquecer. E eu tenho que reafirmar e me posicionar em Cristo. Reafirmar as minhas convicções cristãs.
reafirmar as convicções cristãs que eu tenho em minha vida e pensar nas experiências que eu já tive com o Senhor e buscar novas experiências hoje, no dia que se chama hoje, nesse momento, é buscar intensamente a presença dele e entender que ele não perdeu o controle e tentar viver talvez o melhor momento. Ellen, eu sou crente há 20, 30 anos, eu já tive muitas experiências com o Senhor, é verdade, mas está na hora da gente ter mais experiências com ele. Ele quer isso, ele está gritando por isso, ele está nos levando a isso, para que nós tenhamos mais experiências com ele. Ele não perdeu o controle, ele é soberano e eu tenho que ter fé. Sabe o que é fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu tenho que ter fé que isso vai passar. E eu tenho que ter a fé de que novas experiências e novos momentos eu terei com o Senhor. Então, se você for lá em Hebreus 11, eu deixei marcado aqui. Cadê você? Hebreus 11, do 1 ao 3. Gosto muito. É a essência e o sentido da fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Isso é poderoso. É você acreditar naquilo que você não está vendo. Mas é você ter a certeza, a convicção de que aquilo que você tem buscado do Senhor você vai receber. Se é cura, você vai receber. Se é restabelecimento da sua saúde emocional, você vai receber. Se é cura nas suas finanças, você vai receber. Se é a cura para essa situação toda de pandemia e tudo mais, de coronavírus, você vai receber. É ter a certeza daquilo que você ainda não está vendo. É crer naquilo que você não enxerga. Mas crer com o coração de verdade de que o Senhor não perdeu o controle e que Ele está de olho em mim e em você e que Ele tem buscado ouvir a tua voz. Essa é a hora de nós termos a melhor experiência já vivida com o Senhor. Amém? E a sexta e última estratégia, que eu amo, para mim é a mais linda de todas. Eu me emociono de falar disso, mas é algo que mexe muito comigo e Deus tem falado muito comigo a respeito disso. É sobre buscar adorar ao Senhor o tempo todo. Mas não é só adorar, não é só ir lá e separar um tempo para tocar o seu violão, se você tem, ou para você tocar o seu teclado, ou dançar, ou cantar, não. É você entregar aquilo que você tem de melhor ao Senhor. Nós estamos num momento onde nós precisamos entregar o nosso melhor para o Senhor, aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa vida entregue diante do altar, diante dos pés do Senhor. Então a última estratégia que eu tenho para você é: busque neste tempo oferecer o melhor a Deus. Ore sem cessar, chore na presença dele se for necessário. Busque-o com toda intensidade de coração. Não se canse de adorar, entregue o que você tem de melhor. Como aquela mulher do vaso de alabastro que derramou um perfume caríssimo sobre Jesus. Nós vamos para a palavra de Deus agora, que eu quero orar por você. Mas antes eu vou falar um pouquinho a respeito dessa mulher. Os teólogos, muitos falam a respeito do cenário que estavam vivendo naquele momento. Quando você for ler aí na sua casa, você vai perceber que essa mulher derramou, foi Maria. Ela derramou sobre Jesus, ela quebrou um vaso de alabastro. E nesse vaso tinha um perfume que custava 300 denários, que na época significava pelo menos um ano de trabalho aí de algumas pessoas. Então essa mulher derramou diante do Senhor esse perfume, esse nardo cheiroso, o nardo puro, ele deixava a casa toda cheirosa, a casa toda com aquele cheirinho com aquela essência. E era de difícil acesso, não era todo mundo que tinha condições de ter. Então eu imagino que Maria, ela economizou muito e ela foi lá e comprou. E aí ela foi lá e derramou sobre Jesus. Eu quero lembrar que nós estamos falando de uma mulher.
E naquele momento, no momento da festa, estava acontecendo uma espécie de jantar, onde muitos homens importantes, muitos homens que acompanhavam Jesus, que estavam ali ouvindo de Jesus, olharam para a atitude daquela mulher e falaram: gente, essa mulher tá louca. Como que ela entra aqui e faz um negócio desse? Como que ela primeiro quebra um negócio desse, caríssimo desse jeito, aos pés de Jesus e passa no cabelo de Jesus e cuida de Jesus dessa forma? Um negócio caro, a gente podia dar isso daí pros pobres, né? Judas comentou. A gente podia dar isso daí pros pobres, tem tanto pobre precisando de dinheiro nesse momento. Mas aí Jesus interveio e protegeu a mulher e ele falou: vocês não estão entendendo, mas ela está me preparando para aquilo que está por vir. Ela está cuidando do meu corpo para aquilo que está por vir, porque logo eu não estarei aqui com vocês. Então ela está aproveitando esse tempo que ela está comigo para me oferecer o que ela tem de melhor. Ela está me adorando da melhor forma que ela podia me adorar. Lembrando que não era um momento fácil, nem para ela e nem para ninguém e nem para o próprio Jesus, mas ela foi a única que teve o entendimento daquilo que estava acontecendo naquele tempo e naquele momento. Eu quero lembrar você que nós podemos não ter realmente o controle daquilo que está acontecendo e podemos muitas vezes nem entender aquilo que está acontecendo, mas nós podemos nesse tempo oferecer o nosso melhor a Jesus. Nós podemos nesse tempo mostrar para Ele o quão importante é a presença dele nas nossas vidas e o quanto nós podemos dedicar isso a ele. Eu vou ler as referências, depois você vê na sua casa, é Marcos 14, do 3 ao 9, e João, Evangelho de João 12, do 1 ao 8. Lá em Marcos está assim: e estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam. Para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuraram severamente. Deixai em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Olha a expressão que ele usa, ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isto para que ela seja sempre lembrada. Gente, é lindo. Até hoje, 2020 anos depois, essa história me emociona. Pensar que essa mulher foi lá e derramou esse bálsamo cheiroso sobre Jesus. E a preocupação dela era apenas agradar a Jesus no momento onde, alguns dias depois, o próprio Jesus não estaria ali com ela e nem com todos que estavam ali. Nós conhecemos a história. Isso antecede a Páscoa. Então, assim, lá em João tá um pouquinho diferente o jeito que é falado, mas eu gosto de falar também do jeito que tá em João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. A Marta, como sempre, servia, enquanto Lázaro é um dos convidados, sentados à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo do nardo puro com óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários aos pobres? E aí ele disse E aí ele não disse por se importar com os pobres, na verdade, mas porque ele era um ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o dinheiro que ali era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os terei convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis.
não tem muito o que falar, né? É autoexplicativo. Ela estava preparando Jesus para o que viria. E aí, assim, eu vou orar por você, vou orar por mim, vou orar por nós, pela nossa nação e pelo mundo, para que a gente agora levante um clamor, buscando a presença de Jesus, sabe? A minha oração é para que nós não venhamos a desanimar, sabe, que o desânimo, que a tristeza não bata a nossa porta. Que a dor e a angústia não tomem conta e não sejam maiores que o nosso Deus. A minha oração para vocês no dia de hoje é que nós nos preparemos para aquilo que está por vir, que é um avivamento forte e poderoso. Quero orar pedindo para que o Senhor os transforme em pessoas fortes e corajosas, como Ele fez com Josué, que não se sentia preparado para assumir o posto de Moisés. Talvez hoje você não esteja preparado, nem preparada para aquilo que está acontecendo. Nós não nos preparamos, mas Jesus, Ele tem o controle de tudo. O Senhor, Ele não mudou. Aliás, Deus continua sendo Deus. Eu quero dizer para você que é importante que você tenha sabedoria e discernimento nesse tempo. Busque cuidar de si e das pessoas que você ama. Cuide da sua saúde emocional, cuide das suas emoções, propague as boas novas. Nós temos muitas coisas para falar de Jesus. Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo sinônimo de amor, ele continua sendo sinônimo de esperança. E é isso que eu peço para você no dia de hoje, que você tenha esperança de dias melhores, esperança de que nós vamos superar isso, esperança de que o Senhor não perdeu nenhum fio do teu cabelinho, o Senhor perdeu, Ele continua de olho em você, o Senhor te cerca por detrás e por diante, o Senhor tem olhado, Ele tem visto, Ele tem suprido as suas necessidades, o Senhor tem enxugado as suas lágrimas, o Senhor entende o quanto você é importante para Ele. Então não desista, resista a este momento, faça como essa mulher, vai lá e se derrame na presença do Senhor, derrame aquilo que você tem de melhor, adore, adore, adore o Senhor intensamente, busque-o sem cessar, ore, busque a presença dEle, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se de boas novas, de boas notícias, seja você um apóstolo do Senhor, vá nas casas mesmo sem poder pisar nelas, mas use a tecnologia a teu favor, fale com as pessoas a respeito de Jesus, e eu tenho certeza que você vai conseguir muitas almas para o Senhor nesse tempo. A minha oração é que você permaneça firme, para que você permaneça firme na presença do Senhor, firmado na rocha, estabelecido nas promessas dele, crendo naquilo que você não está enxergando, crendo que você vai passar por essa situação ilesa, e se você passar por alguma dificuldade nesse tempo, vai ser motivo para que o Senhor seja glorificado lá na frente. Creia de que você é amado, creia que você é importante para o Senhor e que Ele não abre mão de você. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que essa palavra possa edificar a sua vida, que essa palavra possa te trazer esperança, que nesse tempo você tenha esperança do Senhor, que você não desista, que você permaneça firme, que você busque ajuda se você precisar, não fica aí sozinho em casa chorando pelos cantos sem pedir ajuda não, busque ajuda, busque conhecimento do Senhor, busque o consolo do Senhor. E eu sei que grandes coisas você vai poder falar a respeito disso depois. Amém? Glória a Deus. Um grande beijo. Shalom na tua casa. E que Deus abençoe cada um.